Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho pra lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Dá-me forças no caminho pra lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim, de paz e de amor sem fim, de paz e de amor sem fim. Olá, amigos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. É com muita alegria que aqui nos reunimos mais uma vez para a realização da palestra pública da Casa FEECO. E para iniciar as nossas atividades, eu vou ler um texto do livro Agenda Cristã, de psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Imperativos cristãos. Aprende humildemente, ensina praticando, administra educando, obedece prestativo, ama edificando, teme a ti mesmo, sofre aproveitando, fala construindo, ouve sem malícia, ajuda elevando, ampara levantando, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo, atende com gentileza, coopera sem apego, sofre melhorando, examina salvando, esclarece respeitoso, semeia sem aflição, estuda aperfeiçoando, caminha com todos, avança auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade e perdoa sempre. E nesse momento, nós vamos convidar a todos para unirmos o nosso pensamento e elevarmos a Jesus, o nosso Mestre. Ele que nos prometeu que toda vez que nos reuníssemos em seu nome, Ele estaria conosco. E nesse momento, Mestre, nós te agradecemos por essa oportunidade de aqui estarmos, suplicando a vossa presença
nos nossos corações, nos nossos lares, envolvendo a todos os nossos familiares, a todos os nossos irmãos, a quem o Senhor nos reuniu, e pedimos, Mestre, que nos abençoe nessa noite, que nos envolva com as bênçãos que tanto necessitamos para continuarmos essa nossa jornada de aprendizado nesse nosso planeta escola, para que possamos, Senhor, receber do Teu Evangelho todas as lições que farão de nós espíritos melhores, colaborando na obra da criação divina. Pedimos que o Senhor envolva o nosso palestrante dessa noite, para que ele possa trazer uma mensagem consoladora aos nossos corações. Que a Tua paz esteja entre nós, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, a nossa palestra da noite será proferida pelo Dr. Abílio Volney Aires Neto. Dr. Abílio é juiz de direito e professor. Ele é autor de 12 livros, natural de Dianópolis, Tocantins, mas mora em Goiânia e trabalha em Goiânia. Ele é delegado adjunto da ABRAME, que é a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas em Goiânia. E ele representa uma casa espírita, Núcleo Espírita Casa de Jesus, em Anápolis. É trabalhador do movimento espírita, é grande colaborador das atividades da Casa FEEGO, e é com muita alegria que nós vamos ouvir hoje a palestra com o tema O Espiritismo e o Futuro da Humanidade. Que a paz de Jesus nos envolva nesse momento. Que assim seja. Prezados irmãos em doutrina espírita, o Espiritismo e o futuro da humanidade. A Revista Espírita de novembro de 1867 nos traz uma página de Michel Bonamy, em que ele lembra que as grandes ideias da humanidade sempre enfrentaram resistências, intolerância política, intolerância religiosa, dificuldades de aceitação. Nos faz lembrar que cada um de nós, em outras palavras, nos encontramos dentro do nicho do ambiente sociológico, na família, no meio geográfico onde fomos educados, da região de onde viemos, do aculturamento religioso que ganhamos desde a primeira infância e que tanto nos valeu, mas também lembrando que, aferrados às concepções, nós vivemos assim, como diria Jean Paul Sartre, agora a citação é minha, que de certo modo nós somos em tudo influenciados a ser, mas com esse pensador não seremos determinados a ser. O determinismo não é uma fatalidade, porque temos inteligência, temos capacidade cognitiva, e à medida que a ciência, de par com a razão, de par com a filosofia e de par com a religião, for avançando nos passos das descobertas, é necessário que venhamos a nos corrigir naqueles pontos de convicções que albergávamos por conta de conhecimento adquirido do meio familiar, religioso e regional, de onde viemos ou onde nos situamos. Eu gosto da alegoria da caverna, que é um dos capítulos da obra República de Platão, em que esse discípulo de Sócrates recorda que havia um grupamento social que vivia na intimidade de uma caverna, e as gerações que nasciam e morriam eram sucedidas ao longo dos séculos, talvez dos milênios, onde havia um regramento de que ninguém poderia olhar para trás, para a entrada da caverna, onde uma fissura podia permitir pela abertura a entrada da claridade do sol.
Era uma lei. Aquela abertura da caverna permitia também se ver que lá fora, no outeiro, num monte qualquer, uma fogueira era acendida por alguém. Mas ninguém poderia voltar o rosto para trás. Seria castigado e punido por aquele sistema, pelo regramento da intimidade daquela caverna, daquela tribo que ali morava, até que um dia alguém resolveu transgredir a ordem, olhar para trás e mais, avançar e sair da caverna para descobrir que lá fora havia um mundo, um outro mundo, uma outra realidade, que era muito mais ampla do que a caverna deste mito trazido por Platão. Saiamos então das convenções, das convicções, nas quais fomos formados, não por ingratidão aos meios que nos propuseram conhecimento até aqui ou até ali, mas por uma necessidade intelectiva, a fim de que possamos avançar. Jung, na sua psicologia analítica, nos lembra que nós herdamos, por assim dizer, quase que por um fatalismo entre aspas, do qual deveremos nos libertar, portanto, tiraremos as aspas, em que os atavismos ancestrais são repetidos pela mente do ser humano, pelo filho, pelo neto, trazendo a reminiscência dentro desse inconsciente coletivo que jaz dentro de nós, do inconsciente profundo do nosso ser. E nós temos a tendência de repetir aquilo que a ancestralidade propusera, vivera ao seu tempo e que nos foi transmitido pela educação e pela tradição oral, pela tradição familiar, pela tradição da escola. A humanidade, num determinado momento, num determinado período civilizatório, por assim dizer, numa catarse coletiva, reproduz o pensamento do século, o pensamento das pessoas, e as pessoas poderão estar reproduzindo pensamentos do século pretérito e antepretérito por esse atavismo ancestral. Adquirimos consciência disto para modificarmos as nossas atitudes ao reformular o nosso modo de ver, as nossas convicções sobre as realidades da vida. Daí porque a doutrina espírita, que pretende ser não a religião do futuro, mas o futuro das religiões, veio nos trazer esse diálogo entre a filosofia, a ciência, para chegarmos ao preceito fundamental de base religiosa, ético-moral, que está toda na doutrina dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho segundo o Espiritismo, que é o evangelho de Jesus na visão dos espíritas, dos espíritos da codificação, temos esta anunciação deste tempo novo, prometido por Jesus, como sendo o Espírito de verdade que ficaria conosco para sempre. Ele viria no seu advento, como profetizado e anunciado por aquele homem de Nazaré. Mas aceitar a doutrina, a filosofia, a ciência, os conceitos espíritas de interpretação no aspecto ético-moral do cristianismo é algo que hoje já é motivo de comemoração, depois de mais de um sesquicentenário de movimento espírita no mundo, sobretudo no Brasil, ao qual Humberto de Campos chamou como o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nos adiantamos, segundo o IBGE, crescemos exponencialmente em quantidade de pessoas que se convenceram dos fundamentos das explicações espíritas, que não são tão espíritas, senão aquilo que já estava presente em pelo menos 23 religiões mais importantes da humanidade, dentre elas o hinduísmo, o confucionismo, o budismo, o brahmanismo, o taoísmo, mas que o espiritismo veio refundir e trazer uma conceituação mais aclarada e acrescentar pela boca do Espírito de verdade, que é o Cristo, pela inspiração dele ao falangiário de espíritos que vieram se comunicar, assim como os santos fazem e operam fenômenos e milagres,
milagres, na verdade, são fenômenos da natureza, até que um dia as pessoas possam explicar pela ciência que os milagres são tão naturais quanto científicos. Nós então estamos a dizer que o Espiritismo veio mostrar esse lado da razão na fé, mostrar que esses fenômenos são fruto de fenômenos da natureza e dizer à humanidade que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Sem razão, dizia Einstein, a religião será cega. Sem a religião, diria o mesmo cientista do século passado, a ciência sem a religião será paralítica. Então buscamos esses pilares para a fundamentação de tudo que vem a ser a proposta espírita no aspecto doutrinário. E dizermos que, assim como causa espécie a todos que estão fundamentados em convicções religiosas, que estão decididamente convencidos de seus pontos de vista, que são tão saudáveis, principalmente os que carregam uma doutrina que tenha como princípio, sem desvalorizar as demais, o Evangelho do Cristo, nós então diremos que é muito natural que a ideia reformulada, refundido com esta promessa do Cristo, como acreditamos nós, de que o Espírito Santo, o Espírito de verdade, viria consolidar e ficar conosco até o final dos tempos, é algo que lentamente vai sendo aceito dentro do campo da fenomenologia. Das constatações científicas, o tomógrafo que prova que o cérebro em transe mediúnico gera frequência de onda mental, diferente das frequências que aparecem em outros estados de transe ou em outros momentos de alteração psicológica ou de doenças mentais. A ponto de uma das cadeiras de Medicina e Espiritualidade da USP, Universidade de São Paulo, tratar, dentro do campo científico, o fenômeno que nós chamamos de mediunidade, ou dos dons, como está nas tradições cristãs. A noite de Pentecostes destes dias, os acontecimentos mediúnicos diversos com os apóstolos, os fenômenos de cura, que é a transmissão do fluido animal para a cura, tudo isto que estava concentrado na própria pessoa do Cristo, que era a plenitude de todas as faculdades físicas e espirituais para os acontecimentos físicos e extrafísicos. O Espiritismo lança a sonda da observação para estudá-los em O Livro dos Médiuns, para descobrir que nós somos medianeiros nestes fenômenos, para constatarmos que, segundo a Organização Mundial de Saúde, muitos desses transes, desses acontecimentos medianímicos, nada mais são do que fenômenos naturais, não propriamente de demônios, de espíritos sofredores, diremos nós, imundos, mas também de espíritos bons, de santos que operam fenômenos, de espíritos que não receberam o título de santos, mas que foram tão santos quanto, espíritos amigos que operam na humanidade, porque no reino do Pai há muita tarefa para todo mundo e ninguém poderia ficar preso no céu ou no inferno mitológico das antigas crenças, senão operando no mundo, tanto os bons espíritos como os maus espíritos, de acordo à frequência, o padrão mental de cada um de nós, por uma lei de afinidade. Então a Organização Mundial de Saúde recentemente criou o código F44.10, alguma coisa, para detectar a doença espiritual que não existia na codificação médica mundial. Então o espírito causa doença nas pessoas? Freud achava que tudo era produto da cerebração do psiquismo humano, gerada esta cerebração no próprio ambiente das catexias, das comunicações neurais, que na verdade o pensamento era fruto do próprio aparelho físico cerebral. A Organização Mundial de Saúde do século XX, do século XXI, vem dizer que o cérebro, na verdade, é uma plataforma onde se manifestam espíritos, inclusive o nosso, que é um espírito encarnado,
e esses outros espíritos que interferem em nossos pensamentos e atos, a ponto que de ordinário são eles que nos dirigem, diriam os espíritos a Kardec numa das suas perguntas em O Livro dos Espíritos, vem agora constatar cientificamente que são os mesmos espíritos que levam a transtornos psicológicos em muitas vezes, em ordinário, eles interferem em nossos pensamentos e atos, e então os médicos têm que dar tratamento espiritual àqueles que têm os chamados fenômenos de subjugação, antigamente de possessão, me parece que essa linguagem ainda está, porque é algo espiritual que está fora da produção da própria mente humana, senão de outra mente sobrepondo a mente humana. E de par com a ciência, a doutrina espírita caminhará, dizia o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail, que usa o pseudônimo de Kardec para subscrever os comentários que faz nas obras da codificação do Pentateuco, dos 5 livros, o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e a Gênese, mais outras obras complementares. Depois daquela manhã de abril, no Palácio Royal, na Galeria d'Orléans, na Livraria d'Anty, quando se publicou naquele ano de 1857 o Livro dos Espíritos, as ideias pareciam ser ideias novas, porque eram interpretações, mas a ideia era a mesma, o pensamento do Cristo. E não foram aceitas a propósito do tema desta exposição, porque livros foram queimados no Alto de Fé de Barcelona pela Igreja Mãe de onde viemos. Não puderam ser aceitos, os espíritas eram tidos como feiticeiros, prestidigitadores, a ponto de códigos penais brasileiros, até pouco tempo depois do Império, inclusive pela Velha República, tipificarem a conduta de fenômenos espíritas praticados por pessoas como criminosa. Tudo isso foi abolido, tirado das leis. E hoje o Brasil é o maior país do mundo com a maior quantidade de cristãos espíritas. Lentamente, o espiritismo, que não será a religião do futuro, vai chegando com seus postulados para ser o futuro das religiões. Porque as religiões que não aceitavam a tese de que a Terra não era o centro do universo, tampouco o Sol, nosso Sol, o heliocentrismo seria a teoria, mas que na verdade estávamos dentro de um grande complexo de estrelas, e que agora os observatórios astronômicos constatam pelo Hubble, pelas lentes dos telescópios de Monte Palomar, que nós, na verdade, temos em torno de 100 milhões de estrelas dentro do cinturão denso central da Via Láctea, que é a nossa galáxia local. Para a galáxia ser apenas uma delas dentre as 200 a 400 bilhões de galáxias constatadas no universo possível de ser medidos pelas lentes objetivas do Hubble em órbita da Terra há mais de 20 anos, cujas lentes não captam senão em torno de 10% desse universo possível. E então era difícil aceitar o que disse Galileu Galilei, que nós não éramos o centro do universo. E a religião oficial da época não pôde tolerar esta verdade que hoje é aceita. E então Galilei atravessou o tapete vermelho do Tribunal do Santo Ofício na Catedral de São Pedro, da Santa Sé, para ser interrogado e depois lavrado contra ele uma sentença de prisão perpétua domiciliar, além da obrigação que ele teve de retratar-se para dizer que nós, a Terra, éramos o centro do universo, quando na verdade somos um pequeno fragmento de mundo, dentre 8 globos que orbitam em torno de uma pequena estrela de quinta grandeza, tão pequeno o nosso Sol, que é tido como uma anã vermelha, que pela sua pequenez orbita em torno de uma estrela maior, uma das estrelas do complexo do Touro, dentro das Pleiades,
em cujo universo possível, relativo, local da galáxia, dentro nela, estamos nós, como este pequeno fragmento de mundo, sem as pretensões. Cientificamente, lentamente vamos constatando aquilo que Galileu Galilei disse naquela altura da Idade Média, da idade sombria, da noite caliginosa de mais de 1000 anos. Mas as ideias são sempre difíceis de ser aceitas. Paulatinamente vão sendo aceitas como o Espiritismo vem, porque foi a doutrina espírita que de primeira vez anunciou a pluralidade dos mundos habitados. Que esses ninhos de vida, detectados por Galileu Galilei, antes pelas lunetas de Copérnico, na verdade são essa poeira que dorme no chão do firmamento, como dizia o poeta Castro Alves no século XIX, no seu famoso verso Deus Século. Nós estamos dentro desse grande complexo, há ninhos de vida, e Jesus então teria antecipado os astrônomos em 20 séculos ao dizer que havia muitas moradas na casa do Pai, e que se assim não fosse, ele nos diria, para que ele pudesse afirmar com autoridade que estes pontos vistos na umbela, na perspectiva do firmamento, talvez naquela noite, quando ele contemplara Jerusalém adormecida do alto do monte de Getsemani, quem sabe após os entardeceres em fogo da Judéia, quando, dizemos nós no poema Junho, apagava-se o dia e acendia o firmamento, ele constatando os círios luminosos nos céus, pôde dizer à humanidade que havia muitas moradas na casa do Pai. E dirão os espíritos, após a qualificação, que estes mundos pluralmente habitados são mundos físicos, como os constatou Jesus, os constatou com os olhos. Mas ele, o Cristo Espírito, que falava que o reino de Deus não estava na terra, o reino dos céus estava nos céus. Que estes céus, habitado por tantos mundos, por bilhões de galáxias, é um céu que, na verdade, divide espaços físicos com espaços extrafísicos. Existem mundos em que espíritos humanos de humanidade como a nossa, em corpos diferentes, de acordo às condições climáticas, as condições da escala biológica ou da escala química que ali existe, aqui na Terra, oxigênio, hidrogênio, azoto, lá outras substâncias, darão um tipo de performance para a humanidade própria de cada globo. Mas Jesus estava a nos dizer que nesses globos existem suas cápsulas planetárias, estações espirituais, planos espirituais que os envolvem, onde os espíritos deixaram a carne no plano físico e foram para a dimensão espiritual sem sair da própria realidade do globo. É o Espiritismo que nos dará notícia dos mundos habitados físicos e extrafísicos. Quando publicada a obra Nosso Lar, a própria Federação Espírita Brasileira foi surpreendida, porque o médico sanitarista brasileiro, e provavelmente seja ele Oswaldo Cruz, com o pseudônimo de André Luiz, utilizando-se de um nome de um irmão, o pseudônimo é o nome de um irmão biológico de Chico Xavier, ele diz, não importa o meu nome, e diz que quando nós morremos aqui na Terra, no nosso globo, como poderia acontecer em outros globos habitados por humanidade física, porque só habitam globos com humanidade física, aqueles globos ainda em estágio primitivo, em planetas de expiação e provas, de regeneração, ou até planetas de mundos felizes. Fora isso, os espíritos puros já não precisam de corpos em planetas que são habitados por espíritos puros, onde a humanidade não necessita deambular com um corpo físico denso, pesado como o nosso. Aliás, o nosso corpo é herdeiro de um ancestral símio, que fazia lembrar o chimpanzé. Então, nós ainda estamos um pouco atrasados. Mas, André Luiz diz que os que deixam esse corpo físico, que tem quase 80% de água, e, portanto, se tornam espíritos sem corpos aqui no planeta Terra, como em outros planetas que têm corpos físicos,
Eles vão dentro da bolha planetária para uma estação espiritual. Ele, por exemplo, descreve a estação de Nosso Lar. É uma cidade espiritual na altura da ionosfera sobre a cidade do Rio de Janeiro, onde há uma conformação de cidade, regulamentada por 72 ministros, portanto, os seus ministérios de organização, por assim dizer, entre aspas, burocrática, uma cidade desenhada numa plataforma, vamos dizer assim, arquitetônica, que faz lembrar na base a estrela de Davi, as suas 6 pontas, na ponta de cada uma das quais se encontram os ministérios. E ali André Luiz Espírito, depois de ter passado pela primeira esfera do umbral, ele chama de umbral esta região que está na erraticidade. Depois que deixamos o corpo, nós morremos, atravessamos essa soleira para esse outro lado, que poderiam dizer que seria o inferno, o purgatório ou o céu, e na verdade, em nosso lar, nós vamos ver que tudo isso acontece dentro do próprio complexo do planeta Terra, e repito, como acontecerá em cada complexo de cada globo onde a humanidade existe com vida física e que encarna e desencarna, sem sair da bolha planetária. Aqui na Terra, por exemplo, na altura da ionosfera, tem a colônia Nosso Lar, essa cidade trazida no livro e no filme Nosso Lar, que compensa ser revisitado. Mas também outras cidades espirituais, outras colônias que formam estados inteiros, nações no plano espiritual, dentro desta dimensão, circundando todo o planeta Terra. A gente morre aqui, vai para lá. De lá a gente volta, reencarna aqui. Torna a desencarnar, retorna para a pátria espiritual neste ir e vir, sem sair da realidade planetária, até o dia que essas moradas da casa do Pai, estes céus, o reino dos céus, possa nos contemplar com uma outra moradia, um planeta mais adiantado. Há muitas moradas na casa do Pai. O Espiritismo, lentamente, vai trazendo a humanidade e as crenças. Basta dizer que o censo pode constatar que uma grande porcentagem, quase 50% dos nossos irmãos católicos, de cuja igreja mãe eu vi e a qual sou grato, quase a metade deles respondendo a uma pergunta específica de pesquisa, disseram acreditar na reencarnação. Embora este credo tenha sido amputado no Concílio de Constantinopla por imposição de Teodora de Bizâncio, que levou o imperador Constantino a afastar por uma votação pífia de 2-1 dentro do clero a teoria dos renascimentos, que era consagrada pelo bispo Orígenes, que era platônico e acreditava que poderia o cristianismo primitivo, como fora reencarnacionista, ou como fora crente na teoria dos renascimentos, para adaptarmos a linguagem antiga e não a linguagem da codificação, que é questão de palavra dizendo a mesma coisa. Então, o pensamento de Orígenes era este. E como Teodora não poderia acreditar que ela teria que reencarnar para purgar mais de 500 homicídios que determinara contra mulheres de vida de prostituição, quando ela própria, Teodora, fora prostituta e agora se tornara divina porque havia se casado com o imperador, então reencarnar para ela seria realmente uma lei detestável. Amputou-se, mas lentamente as pessoas vão acreditando nisso, que está presente a reencarnação, os renascimentos, em pelo menos 23 religiões mais importantes da humanidade. Podemos lembrar disto? Inclusive no judaísmo, que é a nossa matriz religiosa, onde Jesus fundou o cristianismo, nome que foi dado pelo apóstolo Lucas, que na verdade nem conheceu Jesus, não é? Ele, eu não diria apóstolo, ele escreveu, né? Atos dos Apóstolos. Mas Lucas, por exemplo, Atos dos Apóstolos, era um médico de Paulo, e ele então chamou de cristianismo. E o cristianismo consagrava a teoria dos renascimentos até o Concílio de Constantinopla, em 553, quando foi amputada a crença, que lentamente o credo vem voltando para as pessoas, porque o Espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas vai ser o futuro das religiões. Lentamente vão acreditando nos seus postulados. A pretensão é que cada escola religiosa
continua na sua missão secular, milenar, multimilenar que seja, os judeus, nós, os cristãos, os islamitas, os seguidores do Islã, os seguidores de Buda e de Lao Tse, todos eles possam acreditar, e aliás esses últimos já acreditavam, que nós nascemos e renascemos, como dizia Jesus a Nicodemos naquele diálogo à noite, às escondidas. O doutor da lei, membro do Sinédrio, veio perguntar a Jesus como chegar nesse reino dos céus. Um homem já sendo grande, era possível voltar à barriga de uma mulher e nascer de novo? Porque Jesus havia dito a ele que para herdar o reino dos céus era necessário nascer de novo da carne e do espírito. E nesta exposição, então, nós gostaríamos de lembrar que assim como as ideias cristãs e espíritas foram refutadas veementemente, sujeitas a auto de fé, queima de livros, a criminalização da conduta dos espíritas, os códigos da terra, tudo isso hoje abolido. Hoje ser espírita chega a ser um motivo de orgulho para quem ostenta esse nome, chega a ser uma atitude que demonstra uma conduta comprometida com as palavras que deverão corresponder às atitudes, ou com alguém que gostaria de ver no mundo a mudança que já fez em si próprio, e que tem um comportamento de benevolência para com todos, embora ainda pejados dos seus equívocos, como eu, por exemplo, ainda cheio de defeitos, mas quer ser hoje melhor do que foi ontem e se candidata a ser amanhã melhor do que hoje. É assim que se conhece o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão. E assim como a doutrina espírita teve dificuldade de ser aceita, nós vamos lembrar que Jesus teve muita dificuldade de ser aceito no seu tempo. E que os primeiros séculos os apóstolos sofreram, deram nos primeiros anos os testemunhos no Circo Máximo em Roma, de frente ao Palatino. Na época de Nero, eles eram entregados às feras sanhudas para serem devorados enquanto cantavam hinos. Na dobagem do ano 70, quando inaugurado o Coliseu de Tito de Vespasiano, ainda um cristão com a voz estrangulada gritava do centro da arena romana: Ave Cristos que vão viver, o saúdam para sempre. A perseguição aos cristãos, que perdurou primeiro, segundo, terceiro, quarto século, em que todos morriam nas arenas, devorados pelas feras sanhudas, sacrificados em postes, onde eram queimados vivos, por apregoarem o pensamento do Nazareno bondoso. Quanta intolerância nos credos, nas nações politeístas, no próprio judaísmo, que tanto perseguiu aqueles que seguiram Jesus. Basta ver o apóstolo Paulo com cartas para prender os cristãos em Damasco, ele que era Saulo de Tarso. Depois ele cai do cavalo na entrada da cidade e de perseguidor se tornará crente nos postulados, na interpretação dada pelos cristãos aos próprios textos sagrados da Torá. É o Espiritismo de hoje interpretando os textos sagrados do Novo e do Velho Testamento. Éramos seguidores de Jesus interpretando os textos do Velho Testamento, diferentemente na interpretação que eram dados pelos judeus. Os cristãos apregoavam, interpretando os textos sagrados, como o amor que se deveria ter ao próximo, como deveria amar a si mesmo, quando Israel pregava a guerra contra os infiéis. Os cristãos diziam amar o próprio inimigo. Era difícil suportar a doutrina desse Jesus, que fora mandado após aquela noite da sua paixão, quando ele contemplava Jerusalém adormecida. Ele, olhando para as estrelas, onde havia muitas moradas na casa do Pai, aguardou que a madrugada fosse lentamente devorada pelo amanhecer. Quando os soldados chegam, ele está preso. E às 9 horas da manhã da sexta-feira, interrogado no pretório de Pôncio Pilatos, antes tendo passado pelo interrogatório perante Caifás, para as 3 da tarde estar crucificado no Monte Gólgota.
em nome de uma interpretação de textos religiosos. E basta lembrarmos que, como dizia Gandhi, apedrejar profetas e mais tarde erguer templos em sua memória tem sido a prática da humanidade durante eras. Hoje adoramos o Cristo, mas o Cristo encarnado, nós o crucificamos. E talvez o crucificaríamos de outro modo se ele aparecesse aqui hoje. Porque as religiões disputam autoridade para interpretar os textos do Evangelho, do Novo Testamento. Ainda hoje, os judeus não acreditam que Jesus tenha sido enviado, o modelo da humanidade, para nós, o governador planetário, o co-criador do planeta, o Deus planetário, se quiserem dizê-lo, mas planetário, não o Deus do sistema gravitacional, do universo onde está o reino dos céus, que ele dizia que reservaria para nós. E hoje não se encontra um nicho específico onde estão os céus, depois desse universo de bilhões de galáxias. O próprio Papa João Paulo II havia dito que são territórios céu e inferno, territórios da mente. O reino de Deus está dentro de nós, onde está escrita a lei de Deus na consciência, responderam os espíritos a Kardec. Lentamente a religião vai aceitando os postulados espíritas como esta atitude de sua santidade, porque o espiritismo, repito, será o refrão da exposição, não será a religião do futuro, será o futuro das religiões que continuarão nos seus templos, nos seus segmentos, cada qual desempenhando nas suas escolas religiosas a sua missão, que há de ser milenar, mas levando as constatações filosóficas científicas, as descobertas da ciência de par com o movimento espírita que há de ser secularizado. E nós ficamos pensando então o espiritismo e o futuro da humanidade. O que aconteceu a Sócrates, que é um verdadeiro precursor do cristianismo e um verdadeiro antecedente do espiritismo. Porque foi Sócrates na praça pública em Atenas, na Ágora, diante de um tribunal dos 501. Um júri popular, ele faz a sustentação da verdade de que nós viemos do campo das ideias. Nós estamos aqui, não somos daqui, porque o espírito está encarcerado no corpo, que é o cárcere da alma. E que há muita sabedoria, dizia ele na sua maiêutica, em pensarmos que muitas das verdades que nós sedimentamos como convicção plena, e nós iniciamos a exposição lembrando do atavismo ancestral, das crenças que trouxemos, ou do psiquismo que é irmanado com o psiquismo daqueles que nos antecederam em vidas, ou na própria vida presente, como os nossos pais e avós. E dizia ele, Sócrates, que esses pensamentos que trazemos deverão ser sujeitos ao crivo do debate, do raciocínio, para colocá-los em xeque, porque a maiêutica, que era o chamado parto das ideias, era exatamente ele, Sócrates, defrontar com o interlocutor, perguntá-lo sobre as artes, sobre a ciência, sobre a capacidade de produção do artífice, do homem que fazia objetos, sobre aqueles que achavam que eram sábios porque construíam páginas literárias ou poesias perfeitas, mas que no interrogatório perante Sócrates, no debate, da sua maiêutica, no parir das ideias do diálogo, os famosos diálogos que foram anotados por Platão, por Críton, a criatura chegava à conclusão que ele não era tão sábio, que ele não era tão escritor, não era um bom poeta, não era um bom artesão, não era um bom político. Inclusive, os acusadores de Sócrates, um defende as artes, outro defende a política, e outro defende uma outra tradição, a política, além da política. Ânito, Licão e Mileto são os seus acusadores no tribunal. Ele, Sócrates, não é tolerado exatamente por trazer isto que o Espiritismo pretende trazer. Uma interpretação das convicções, que deve ser aberta na maiêutica para parir a ideia depois do debate, em que a sua convicção poderá não estar tão bem fundamentada, e que tu, que supões ser o dono da verdade, com teu segmento,
com a sua interpretação dos textos evangélicos, poderá não estar tão certo se tivesses debatendo com Sócrates na Ágora, porque ele lhe levaria à convicção de que você não é o melhor político, não é o melhor hermeneuta de textos bíblicos, que a sua religião é sua e merece todo respeito e desempenha a tarefa religiosa de formar a sua escola, mas que ela não é dona da verdade. E é por isso que Sócrates, ao levar à conclusão de que aqueles que supunham saber e que na verdade pouco sabiam, foi levado a beber a cicuta após a condenação por uma votação de 200 e muitos contra 200 e poucos que o condenaram. E quando quiseram dar a ele a pena de substituição da pena capital por uma pena de desterro, ele disse: eu não posso aceitar ser expatriado da minha terra para servir de estorvo em pátria alheia, porque para onde quer que eu vá, eu me levarei tal qual eu sou. E esta deve ser uma lição para confluir para o término da exposição. Nós morremos aqui, desencarnamos, deixamos a vida, esta vida que Sócrates dizia que veio de lá do campo das ideias. O renascimento que Sócrates apregoava através da paligenesia, que é a teoria de nascer, morrer e renascer, voltar a viver, que cunhamos como reencarnação, que é a mesma coisa. Ele dizia que nós, ao morrermos, levaremos os nossos defeitos para onde quer que nós possamos ir. Se eu sou, então, um espírito mau, estaria eu no inferno, nas geenas infernais, na tradição que nós herdamos da nossa cultura religiosa ancestral, ou ainda presente? Assim como ele, Sócrates, não aceitava o desterro porque seria ele em outra pátria, nós, ao morrermos, também seremos nós na pátria espiritual. Para onde quer que nós possamos ir, nós nos carregaremos tal qual somos. Era um dos seus discursos perante os seus juízes naquele julgamento há 500 anos aproximados atrás, 499 anos antes de Cristo. Estamos então a dizer que foi tão difícil a humanidade, a civilização grega, aceitar a interpretação de Sócrates, porque ela era tão revolucionária, como anota Platão, já que Sócrates nada escreveu, tão revolucionária que ela era, de fato, já o dissemos, precursora do cristianismo, precursora do espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Debatam, aceitem ou não aceitem, quem vai dar o rótulo não será ninguém, serão os fatos, serão as atitudes daqueles que levam o evangelho por este flanco, querendo abraçar todos os demais flancos, porque o refrão é que nós não seremos a religião do futuro, nós seremos o futuro das religiões, nós seremos o futuro dos gregos, porque nós somos os gregos da época de Sócrates em nova encarnação, como nós somos os europeus de 500 anos de pátria brasileira, onde evoluímos com alguns hábitos e costumes deles, como somos muitos que vieram da região de Jesus da Palestina para integrarmos o Colégio Galileu neste país que é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Vale a pena ler a obra de Humberto de Campos, que fala sobre a aproximação, as duas importantes reuniões que Jesus fez no século XIV, programando o descobrimento, as caravelas que avançariam pelos mares, o primeiro e o segundo reinado, a proclamação da República, a velha e a nova República, e o trânsito com as dificuldades que ainda hoje sobraçamos para a emancipação da nossa pátria, que hoje já pode ser considerado um país emergente, mas onde há todo tipo de espírito de todos esses lugares. Jesus não mandou para o Brasil anjos, mandou estes que a gente conhece aí, que nas últimas operações do ano atrasado, passado, alguns desceram as cadeias, outros estão respondendo a processos, tantos outros condenados, até que a gente vá depurando, porque a oficina do Jesus é a oficina que veio para os doentes e não para os sãos. Então Jesus veio trabalhar com aqueles que caíram nas experiências na Europa, na Palestina,
para buscar essa gente toda, é a tese de Humberto de Campos, e trazer para o Brasil, para aqui formar esse traslado de Tiberíades, o traslado da Palestina, do lugar especialmente da região da Samaria onde esteve Jesus, em torno do Mar da Galileia, para que aqui seja esse novo reduto. Faz lembrar a Baía de Guanabara, quando do descobrimento, parece aquilo ali, aquele local do mar, da Bahia, um pouco o alargamento do Mar da Galileia, que tem uma extensão de 14 quilômetros por quase 10 de largura, uma extensão que faz lembrar a antiga Baía da Guanabara, o Brasil, nesta poemática de Humberto de Campos, o Espiritismo e o futuro da humanidade. De par com a razão, diz o codificador, andaremos. Sempre que a ciência constatar algo, nós estaremos com a ciência. Aquilo que a ciência ainda não pôde constatar, nós revelaremos até a medida em que a inteligência humana possa cogitar, interpretar e debater, como a pluralidade dos mundos habitados, que lentamente vai dando passos para a comprovação. No campo físico, um sistema extra-sistema solar, portanto, um outro sistema, descobriu um planeta em cuja superfície demonstra-se haver substância líquida, poderá ser água, metano, outra substância. Dentro da Via Láctea nós temos 17 milhões de globos, em condições de esfera e órbita em torno de centros maiores que fazem lembrar a constituição do planeta Terra. Embora a água, até o momento, aqui dentro do nosso sistema, só pode ser constatado nas crateras da Lua, e me parece que agora nas profundezas do solo de Marte. Lentamente a ciência vai lançando as sondas das investigações nesse extraordinário cenário de mundos, nessa poeira que dorme no chão do firmamento. Ave Cristo, como cristão, na arena da vida dos nossos tempos nós diremos: salve Jesus, e que Ele nos livre da pandemia, que o cavaleiro amarelo do Apocalipse possa já ter transitado, campeando, galopando em todos os países como vem sendo, para que a humanidade tenha o fechamento deste selo e que se passe este momento que ainda não é o juízo, porque o juízo se dará em pílula, já lembramos noutra exposição. Depois do cavaleiro amarelo, que há de passar, já está passando, como passou em várias pátrias, onde o coronavírus arrefeceu, nós teremos o cavaleiro negro, que traz a fome, a crise econômica, aliás, já estamos experimentando ela no Brasil e em outros países. Depois virá o cavaleiro branco, que traz a aparência de ser bom, tomara que ele seja bom. O ginete seja bom, porque muitos cavaleiros brancos, salvíficos da pátria, vieram galopando e não foram tão bons. Depois diz João, nesse diálogo que ele tem com Jesus, na intimidade de uma caverna na ilha de Patmos, virá o cavaleiro vermelho da guerra. Aliás, o cavaleiro vermelho da guerra estava galopando, transitando entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, quando o cavaleiro amarelo veio galopando e disseminou o vírus para derrubar todos os generais de guerra, evitando uma terceira guerra mundial, provavelmente dentro do cronograma do Cristo, que é o governador do planeta Terra. Uma boa noite a todos, um grande abraço e até breve.